Calma aí, ela caiu. Deixa ela entrar de novo. Pede pra ela entrar, Wesley, por favor. Caraca. Agora tá gravando. É, eu sei, porque alguma coisa na conta dela não tava deixando gravar. Aí ela caiu. Não, vou esperar ela voltar. Esse negócio desse Google Meet seria mágico. Às vezes ele quer funcionar, às vezes ele não quer, tá vendo? Ih! Fiz uma besteira aqui. Deixa eu fixar minha apresentação. Como... Todo mundo vendo a apresentação aí? Sim. Quando a Juliana entrar, me avisa. Agora eu tô. Beleza. Quando ela chegar. Mandei mensagem para ela e ela não me respondeu. Foi chato. Não quer falar contigo, não. Se está gravando, por favor, isso vai pro YouTube, então. Dá uma editada, por isso. Ai, caraca, dá uma editada. Não, Tá? só fazer aquele 3, 2, 1. Entendeu? É isso aí. Não, sim. Você é um ótimo professor, incrível e maravilhoso. Agora esse sim vai pro YouTube. Esse sim vai. Aí é que vai, né? Não, aí sim. Teve uma vez que, numa aula, o Lucas xingando o Anderson, eu falei, caraca, no começo da gravação. Eu falei, perfeito. Não, pode falar agora. Não, eu ainda não estou explicando quando ela começar. Cara, eu tenho que evitar esse negócio de brincar, de xingar os outros zoando nas lives, cara. Já é a segunda vez. E aí? Era ela ou não? O Wesley, você falou com ela aí, Wesley? Tô mandando mensagem pra ela, ela não me responde, meu querido. Desculpa, meu querido. De repente ela tá tentando ver, sei lá. Fala pra ela tentar entrar aí por outra conta. Galera, começa aí e aí a gente vai. A galera vai entrando. Tipo, cri. É isso. Então, vamos lá. Vou bater. 3, 2, 1. Boa noite, pessoal. Estamos aqui nesse barco para mais uma aula de redação. Hoje nós vamos falar como está indo esse balãozinho. Eu sempre esqueço o nome desse negócio, mas para mim é balãozinho. Tópico pré-sal versus tese parte 1. Por que parte 1? Porque existem vários modos da gente conseguir construir um tópico pré-sal. Para não ficar hoje, eu preferi colocar em 2 partes. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Pode falar aqui no chat. O áudio está travando? Droga. Calma aí que eu vou botar no 4G. E agora, melhorou? É a internet, desculpa. A merda da internet. Mas 4G salvou a gente aqui. Então, isso. Perfeito. Perfeito, então. Então, vamos lá. Obrigada, gente, pelo feedback.
Hoje a gente vai falar sobre essas duas partes que são interessantes para o texto, importantes para a construção deles, porque vai ser lá onde vocês vão colocar a ideia de vocês. Como eu disse na aula anterior, né, que a gente ficou debatendo sobre o que era um texto dissertativo argumentativo, falando qual era o valor dele, dentro não só das redações de modelo Enem, mas na universidade, que vocês querem entrar, que vocês vão escrever muitas resenhas, muitas opiniões e etc. E a gente estava conversando primeiro sobre essa estrutura. Alguém aqui lembra como que funciona um texto dissertativo argumentativo? Tem alguma dúvida para falar? Sabe o que é tese, assim, previamente ou não? Desculpa, gente, estou com rinite. Ninguém? 3, 2... Tá bom, vamos adiante. Ninguém disse nada. Então, assim, vou ler aqui a... Pode descer um pouquinho, Lucas, por favor? Mais um pouco. Aí. Vou ler aqui para vocês o que é a definição de tese. É a formulação da ideia principal a ser defendida no texto. Ou seja, trata-se do posicionamento do autor a respeito do tema abordado. Sua função é resumir em um período, ou seja, numa frasezinha, a visão que o autor pretende desenvolver ao longo do texto. Por essa razão, seu desenvolvimento pressupõe a escrita a um período argumentativo. Isso é, composto pela própria opinião do autor do texto. É basicamente a mesma coisa. O primeiro período aqui desse texto, o primeiro e o segundo período, falam praticamente a mesma coisa que o terceiro período diz. Então, como a gente chama, além de tese, né? Esse primeiro negocinho, quer dizer, esse primeiro período, né? O negocinho, tanto faz. É porque, às vezes, eu acabo falando negocinho, mas é sem querer. Se chama período. No lugar científico, é período. Qual vai ser o primeiro pedacinho da tese? Porque a tese pode ter 2 pedacinhos. Primeiro pedacinho da tese que você vai colocar a sua opinião. Ele se chama tópico frasal. Aqui embaixo a gente tem um exemplo, né, sobre o que significa, qual é a parte concreta, né, do tópico frasal que vem a seguir. O exemplo a seguir foi retirado numa redação do Enem 2013 no tema Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Historicamente, causadores de inúmeras vítimas, os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil. Ou seja, a pessoa que está escrevendo esse texto já põe em xeque toda a opinião dela. Ela já expõe ali que ela acha que, historicamente, a bebida, né, no trânsito tem causado a morte de muitas pessoas. Ou seja, ela já se coloca a favor da implantação da lei seca e implicitamente dizendo quanto aqueles efeitos, né, da implantação dessa lei são importantes para aquelas pessoas para evitar que hajam novas vítimas causadas pelos acidentes no trânsito. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Escreve aí, fala alguma coisa, gente. Pelo amor de Deus. Fica muito mudo aqui, eu fico triste. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fazer pergunta? Eu fiz esse Enem aí, eu fiz essa redação aí. E aí, o que você achou? Não, foi difícil? Eu achei difícil, não fui bem não. Eu achei difícil. Mais alguma coisa, gente? Vou explicar para o Lucas por que pode ter sido difícil. Porque porque aqui o tema diz efeitos da implantação da lei seca no Brasil. A gente acaba discorrendo sobre como é importante, é boa ou não, se sei lá, se foi bacana ou se não foi, mas esquece de dizer sobre os efeitos. Geralmente, o Enem coloca muitos temas
que fazem meio que pegadinhas, né? Como a persistência da violência contra a mulher. Então, você não vai ter que falar historicamente como aquilo está incutido dentro da cultura brasileira, ou do mundo, né? É porque aqui, acho que ele falou, eu não lembro exatamente, mas ele estava falando do contexto Brasil, né? Específico. Então, você vai contar como aquilo está incutido dentro da história brasileira. Você não vai dar dados de que em 2006, fulana de tal morreu porque apanhou do marido, não sei o quê. Você não vai dar dados vai dizer, não tem que dizer como a violência contra a mulher é ruim ou se ela é boa e focar somente nisso, porque vai acabar virando um tangenciamento do tema. Sacou? Então, a importância da gente saber interpretar o tema de uma forma completa é muito importante para que não aconteça esse tipo de coisa. Mas isso não quer dizer também que está errado. Está errado dentro do modelo que é pedido. Mas, às vezes, você pode escrever uma coisa muito bacana, muito legal, mas que não condiz com o modelo que é pedido. Então, é importante que, além do conhecimento em relação à estrutura e ao modelo, né, que é dado, você tem que ter uma noção de interpretação muito boa, né? Então, Lucas, por favor, pode abaixar mais um pouquinho. Aí, tá ótimo. Muito obrigada. E quais são os métodos que podemos utilizar para criar uma tese? Vamos descobrir. A tese será construída através de tópicos frasais. Quais são eles? Então, vamos lá, gente. Aqui a gente já começa a introduzir quais são os tópicos frasais que podem ser utilizados dentro de uma redação do modelo Enem. Vocês já estudaram sobre tópico frasal? Já tiveram alguma noção sobre isso ou estão aprendendo agora? Alguma coisa a falar, gente? Se quiser abrir o microfone para falar, pode abrir um de cada vez. Eu nunca ouvi falar, não. Nunca? É. Mas, assim, vou te dar um exemplo. Quando você está num diálogo com um amigo, aí, sei lá, vocês estão falando de futebol. Um exemplo. Você gosta de futebol? Gosto. Gosto. Aí, vamos supor, se você vai falar bem do Gabigol, não tem... Apesar de eu torcer para um time rival, eu acho que não tem muito o que falar mal do Gabigol. Aí você vai introduzir assim: Gabigol é bom por isso, isso e isso. Isso aí você está afirmando e fazendo uma citação que pode ter vindo de um jornalista esportivo, que é uma pessoa que é um especialista dentro da área. Segundo, Gabigol é bom porque, segundo fulano de tal, ele tem isso, isso e isso de habilidade. É até o primeiro tópico aqui, contestação ou confirmação de uma citação. Porque você utiliza uma pessoa que tem conhecimento sobre isso, que falou e deu a mesma opinião que você, para você confirmar a sua opinião dentro da conversa. Entendeu? Agora eu entendi o que é. Entendi, agora eu entendi. Sim, e toda vez que você for começar uma redação, né, que você quiser propor uma tese, essa é uma das perspectivas que você pode utilizar para conseguir convencer o leitor de que essa é a sua opinião. Você vai falar, Tino Marcos falou que Gabigol é bom porque ele tem a habilidade de jogar pelos lados, infiltrar na grande área e fazer um gol. O Tino Marcos falou, ele que trabalha com aquilo, é uma pessoa especialista, está ali há anos, entendeu isso? Então, ele é um cara que tem autoridade para dizer sobre aquilo e você pode citar ele como uma autoridade para confirmar aquilo que você está dizendo. Sacou? Entendi, Então, entendi. legal. Ó, vou trazer um texto aqui para vocês que eu escrevi. Calma aí, Lucas. Aí eu vou compartilhar aqui que eu não te mandei o link. Mas aí fica a mesma coisa, não tem problema.
Beleza, beleza. Eu vou tirar aqui e você coloca. Aí depois, quando você quiser, eu volto. Beleza. Que faz basicamente a mesma coisa que eu falei sobre essa questão do Gabigol. Né? Que aí a gente está essa semana com muitas questões, né, pipocando na internet. Não sei se vocês estão surfando muito na internet, na rede social. Deixa eu botar meu celular aqui para carregar. Porque senão daqui a pouco ele desliga do nada. Eu sumo e vocês somem também. Calma aí, gente. Vocês vão ter que ver a minha tela. Desculpa. Ah, foi. Ah, agora foi. Na outra aula, vira um monte de aplicativo de banco meu. Ó. Aí. Pronto. Agora encaixei aqui. Consegui. Então, aqui. O texto fui eu que escrevi. Dia desse, uma semana lá no Médium. E aí, eu já apresento a minha opinião, né? No início do texto, com essa parte aqui. Negros nunca tiveram a oportunidade de ser protagonistas da própria história nesse país. Só que rola um problema também, ao mesmo tempo, nesse texto, que eu não utilizei nenhum recurso de argumento de autoridade, né, de uma outra pessoa que seja especialista nesse assunto para reafirmar aquilo que eu disse. Não façam isso, tá? Eu fiz porque eu estava no Medium e, assim, eu acho que era uma conversa muito sem compromisso, então eu acabei não fazendo. Mas recomendo que não o façam. Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguma coisa a falar? Tal? Pode falar, gente. Abre o microfone, por favor. Tá. Estão me escutando? Deixa eu abrir aqui a caixinha de conversa. Não, tá muito bom já a transmissão. Tá bom? Tá tudo certinho? Então vai, vou voltar lá para continuar transmitindo, hein, gente? Ó, vou voltar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consegui transmitir. Não. Agora sim. Também não, de novo. Eu, às vezes, fico meio confusa com a tecnologia, gente. Me desculpa. Aí, retomando aqui essa parte. Aí tem esses processos aqui, né, que eu falo. Só que aqui embaixo, eu já entro com as exemplificações sobre apagamento e etc., que são importantes. E eu já trago uma questão de contexto histórico. Então, para ir adiante, para depois a gente voltar para isso aqui, vai lá, Lucas, mete bala, por favor. Que aí a gente já começa a dar os exemplos de como a gente pode fazer os lances. Pode descer mais um pouquinho. Aí, não, sobe mais um pouco, até essa seta azul. Aí, perfeito, perfeito. Aí a gente tem aqui no primeiro exemplo, contestação ou confirmação de uma citação. O computador liberta, afirmou Nicolas Negroponte, o pioneiro da era digital. Contudo, como a informática vem se impondo, parece angustiar o homem, gerando ansiedade que, longe de libertar, escraviza. Aqui no primeiro ponto, ele utiliza uma afirmação, né? Só que, ao contrário daquele exemplo que eu dei em relação ao Gabigol, interessa, e etc., perdão, desculpa, ele acaba contestando essa afirmação, saca? Tudo certo, gente? O que vocês acham sobre essa primeira forma de criar uma tese através desse tópico frasal? Vocês concordam ou discordam? Acham fácil? Acham difícil?
pelo que eu entendi, a gente pega o tema proposto, né? E a primeira frase é mais ou menos a gente mostrar a ideia que a gente vai percorrer durante o texto, se Isso. concorda ou discorda daquilo aí, não é? Isso aí. Exatamente isso. Mas assim, você usaria essa primeira forma de apresentar o texto ou você acha que é difícil ou complicada? Eu usaria, porque dali eu já consigo ir desfiando as ideias. Sim, concordo plenamente. Então aqui a gente pode utilizar esse tipo de afirmação, até mesmo citando pessoas que conversam sobre o tema que pode estar sendo proposto na redação do Enem, mas que você não concorda com elas, saca? Uhum. Esse é um ponto interessante da número 1. Só que às vezes a pessoa a gente não tem um domínio sobre o tema, porque acontece também, gente, de chegar um tema que a gente não sabe muito, que a gente não compreende e tal. E aí eu não recomendo, caso as pessoas não conheçam nada, porque existem temas que a gente realmente não conhece nada, que é normal, nós não somos uma máquina, eu sugiro que não utilize esse tipo de afirmação. Porque para você conhecer, quer dizer, esse tipo de estratégia. Porque para conhecer, quando a gente conhece o assunto a fundo, a gente conhece aqueles pontos que a gente concorda e conhece também os pontos e críticos e filósofos e etc., que a gente não concorda, mas que falam sobre aquilo, saca? Sim, gente? Entendi. Alguma coisa a dizer, acrescentar? Então, eu tava vendo esses dias, acho que foi ontem ou antes de ontem, algumas redações, né? Porque meu foco é o ERJ. Uhum. E a maioria das redações que tiraram notas altas, elas começaram com esse tipo de esquema. Do número 1. Isso. Ah, legal, muito legal. Então já é um tema que você já pode também pegar, quer dizer, um tema, desculpa. Já é uma estratégia que você pode pegar e ir usando para você e tal, tipo. Eu acho bacana também. Vamos para número 2? Aê, show. Número 2. Definição. Exemplo. O envelhecimento é um processo evolutivo que depende dos fatores hereditários do ambiente e da idade. Embora ainda não tenham sido descobertas as causas precisas que o determinam em toda a sua amplitude e diversidade. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso aí? Gostaram, não gostaram? Mas aí seria usado. Fala, Felipe. Vai lá. Mas aí seria usado, tipo, você pegando o tema e definindo o que ele quis dizer e percorrendo a partir disso? Sim, então vamos lá, explicação. Dependendo da situação, vamos supor, tô tentando pensar numa parada assim que possua uma definição. Porque eu achei meio redundante, meio que, tipo assim, como se estivesse querendo acrescentar linha. Sim, mas eu tô tentando pensar num tema assim que seja bem específico, que possa falar sobre alguma definição. Ah, sei lá, classicismo, vamos pensar assim. Aí tá lá, os impactos do classicismo no Brasil. Aí você vai falar, classicismo é tal coisa, causada por tal coisa. Ponto. Aí você vai abrir dizendo a sua opinião, porque às vezes classicismo para uma outra pessoa pode ser uma outra coisa. Essa é a sua definição de classicismo. Entendi. E aí, a partir... Oi, desculpa, fala. Não, tô comentando, entendi.
Aí, a partir da sua definição de classicismo, já no segundo período, porque isso é um tópico frasal, ele é uma contextualização. A partir do segundo período, aí você vai dizer o classicismo, a sua opinião específica em relação ao classicismo. Tipo, e sobre os impactos dele, né? Porque ele causa tal coisa na população brasileira por conta disso. Isso é uma apresentação. O envelhecimento também pode ter uma outra definição para outras pessoas. Então, de certa forma, a definição não é uma coisa enlatada, específica. Como, sei lá, capitalismo pode ser uma coisa para uma pessoa e outra coisa para outra. Depende do ponto de vista que ela leu o capitalismo, ou que ela leu quanto o Gabigol é bom, ou quanto o Vasco é bom, ou quanto o Botafogo é bom. Você pode ter uma forma de definir o Botafogo e o Valdeci pode ter uma outra forma de definir o Botafogo, como a Débora pode ter uma outra forma de definir o Botafogo. Então, definição é um processo muito subjetivo. Entendi. Querem falar mais alguma coisa? Não, eu acabei de chegar. É bom. E só para entender tudinho, sim, você tinha perguntado se dava para ver essas coisas. E tá tudo bem, a explicação tá boa. Gosto muito de falar, não. A explicação tá ótima, tô pegando tudo, cara. Tudo aqui. Perfeito, então, perfeito. Seu áudio travou, mas eu consegui entender. Podemos ir para a próxima estratégia? Ai, olha, essa eu particularmente não gosto, mas ela existe, né? Pergunta ou uma sequência de perguntas. Exemplo, os pensadores do século XIX, desculpa, gente, propuseram, nos termos da época, as questões que, apesar de toda a posterior realidade, continuam a intrigar os críticos sociais. Como funciona a mente de um político? Quais são os fatores imponderáveis que o levam a agir desta ou aquela maneira? O que vocês acham sobre essa aí? Pode falar no chat, gente. Pode dizer alguma coisa, tipo, olha, eu achei essa uma merda. Eu achei legal. Eu achei que eu utilizaria, igual o Felipe falou, eu utilizaria essa. Ou, eu não utilizaria. Olha. Essa eu não gostei muito, não. Não sei se eu utilizaria. Desculpa, Felipe. Eu também não gosto, não. Porque eu acho que você acaba fazendo uma grande volta para chegar num ponto de partida. Você percebe que aqui nesse exemplo, ele fez uma grande contextualização que poderia ser especificamente um tópico frasal baseado num contexto histórico. Ele deu uma grande volta para chegar nessa questão da pergunta. E eu acho que você acaba levando... Oi? Pode falar. Pode falar, filho. Felipe? Oi, não tô falando nada, não. Ah, tá. E aí você acaba dando uma grande volta para chegar no seu ponto de partida específico, né? Para trazer a introdução do que você quer dizer e tudo que você vai falar ao leitor. Então, eu não gosto muito. Mas, assim, dependendo do tema, se alguém quiser utilizar, porque também não é proibido utilizar, eu só não acho recomendável, porque dá uma trabalheira e o tempo é muito curto, a pressão é muito grande. Eu recomendo, assim, que possa ser utilizado deixa eu pensar em algum tema, assim, que a gente pode utilizar esse tipo de estratégia. Meu Deus.
Minha cabeça é péssima para tema. Vamos ver. Eu fiz 2012, que era sobre os imigrantes aqui no Brasil e tal. Aí, por exemplo, você ia dizer, mediante ao grande fluxo migratório de não sei o que lá, para 2 africanos e, sei lá, mexicanos para o Brasil, pode-se perguntar que por que o Brasil é o público-alvo dessas pessoas? Ou por que o governo flexibiliza a entrada de estrangeiros ao contrário dos outros países? Aí, no próximo parágrafo, somente no próximo, que você iria responder a questão acima. Então, acaba ficando um pouco perigoso. Ou você teria um espaço muito curto para responder logo após a pergunta. Ou poderia fazer uma pergunta retórica. Só que uma pergunta retórica, eu acho que é muito perigoso, porque a pergunta retórica você responde meio que na sua cabeça, né? Tem que existir um contexto. Então, o corretor não vai estar com o seu cérebro lá na hora que ele vai estar corrigindo. O cara está corrigindo, sei lá, 100 redações a cada 1 hora. Então, ele não vai ter o tempo de parar para pensar no que você quis propor de uma forma totalmente subjetiva. Quer dizer, subjetiva não. De uma forma totalmente aleatória. Então, você precisa ser a pessoa mais clara possível para que você não acabe se perdendo na sua própria divagação, sabe? Aquilo que você quer ser super bonito, super erudito e acaba não passando nada. Tipo, o professor chega na sala e fala, porque paulatinamente os observatórios das grandes corporações de constelações vêm à direita do campo meridional de não sei o quê, e você acaba não entendendo nada, sabe? Você acaba não entendendo nada. Você olha para o professor olha para você e você tá ali com uma cara, tipo, babando. Porque eu acho que o que mais vai trazer fluidez e objetividade no texto são coisas que são de fácil interpretação e com uma linguagem que não fuja da gramática normativa que é pedida no modelo Enem, mas que também não seja uma coisa muito rebuscada para que não fique uma coisa barroca, né? Tipo, um monte de coisa uma em cima da outra. E isso eu acho que serve para tudo. Serve para moda, serve para redação. Se você acaba colocando muitas informações, você vai sair, aí você coloca, tipo, sei lá, um negócio neon, uma blusa de paetê e um tênis prata. É muita informação, cara. Então as pessoas vão olhar, elas não vão saber se elas vão olhar para o seu tênis, para a sua blusa, para a sua calça, e isso acaba confundindo elas e no final elas não olham para nada. Então, o número 3, eu estou passando, porque é importante vocês saberem tudo. Vocês têm que ter autonomia e escolher o que é bom para vocês, mas eu não recomendo. Tudo bem? Posso ir? Pode escrever aí. Pode ir. Cadê? Pode. Manda bala. Vou mandar. Pode ir, Lucas. Número 4. Resgate histórico. Aí nós vamos voltar lá naquele texto lá, que eu fiz vários resgates históricos. Eu estava inspirada nesse dia. Resgate histórico ou dados retrospectivos. Aqui nós temos um exemplo. Não vou ler esse exemplo, não. Vou lá para o exemplo do texto logo lá. Entendeu? Deixa esse exemplo aí. Ó, vou meter ele bala aqui. Calma aí. Ó, vou apresentar a tela aqui, hein, Lucas. Calma aí. Iniciar a transmissão. Já Opa, vai. beleza.
Vê se dá pra, vamos ver se dá pra compartilhar duas também. Pô, acho que sim, mano. Não sei. Dá sim. É só eu fixar outra tela, calma aí. Vê se Valeu. foi. Pô, não sei, eu tô enxergando, eu tô na tela. Galera, confirma se estão vendo a tela da Naomi aí. Foi. O Wesley confirmou. Aí, beleza. Aí nós chamamos aqui resgate histórico ou dados retrospectivos. Aqui a gente chega no exemplo, que também pode ser uma construção por exemplificação, né? Mas vamos aqui focar no número 4, que é resgate histórico ou dados retrospectivos. Eu prefiro chamar isso de contexto histórico, que eu acho que fica muito mais bonito e muito mais fácil de vocês conseguirem compreender. Vou ler. O primeiro exemplo de apagamento e tutela da nossa história que me ocorreu, isso aí é uma coisa minha, foi na escola, quando aprendi que o Princesa Isabel, com I minúsculo, havia libertado os negros. Mas, na verdade, existia todo um movimento abolicionista que foi apagado na história. Então, assim, o que eu fiz? Pausando aqui. Para comprovar a minha tese, que está lá em cima, e tudo que eu criei, a minha teoria, eu acabei citando essa questão e retomando em relação ao movimento abolicionista que foi especificado no próximo parágrafo, para dar continuidade e reafirmar toda a minha opinião em cima daquilo, com dados mesmo da história, de tudo que aconteceu e etc., para comprovar que aquilo que eu estou dizendo não é maluquice, entendeu? Então, vocês basicamente, pro cara lá que vai corrigir a redação de vocês, pro corretor, não achar que vocês estão dando de malucos e que estão tirando aquilo da cabeça de vocês, vocês podem utilizar da aula de história, da grande aula de história, da aula de literatura também, é uma aula, basicamente uma aula de história também, para confirmar aquilo que vocês estão dizendo. Por exemplo, vamos lá, voltar na questão lá da... teve um lance que eu não lembro. Vou procurar aqui. Da propaganda infantil do Enem, né? Vou ver. Vou ver aqui no Google o nome da publicidade infantil em questão no Brasil. Então, por exemplo, para utilizar, para vocês mostrarem se a sua opinião for que a publicidade infantil em questão no Brasil não é bem utilizada. Você quer utilizar um recurso histórico do entretenimento, porque entretenimento também é história. A televisão está aí dentro da sua casa há anos. Todo mundo tem aquela avó que assistia a novela das 6 e conversa com a TV. Eu tenho. Minha avó, a que faleceu, assistia a novela das 6 religiosamente todos os dias, e a que está viva fala com a TV. Então, você pode utilizar de algum comercial que passava nos anos 2000, na década de 90, e especificar aquilo negativamente. Isso, eu peguei essa coisa da minha avó, cara. Peguei esse negócio. Eu agora falo com a televisão, assisto Clone, mó doideira. Aí, retomando aqui, gente. Se você quer dizer que a publicidade infantil no Brasil é mal utilizada, você, muito fácil, né? Pegar um comercial dos anos 90, totalmente aleatório, que tem criança, sei lá, rebolando, dançando, fazendo qualquer coisa que você não concorde, que seja para uma criança, e pode especificar aquilo. Comercial da marca tal no ano tal, que incitava tal coisa, mostra que isso já está incutido na memória do brasileiro. Sacou? Beleza, gente? Vocês querem um outro exemplo? Gente, eu posso dar 30 exemplos aqui, eu posso conversar com vocês durante horas. Só vocês falarem se vocês têm alguma dúvida. Pô, não é possível que vocês não tenham dúvida nenhuma. Vou esperar. Eu tô entendendo de boa. Oi. Tô falando que eu tô sem dúvida, tô entendendo de boa.
Não, mas você tá sem dúvida porque é bem explicado ou porque você tá panguando? Boiando. Porque eu tô entendendo a explicação e tô Ah. consentindo. Show. Pô, obrigado. Perfeito. Pô, gente, mas às vezes não. É porque às vezes a coisa tá na nossa cabeça. A gente não sabe como tá funcionando na cabeça do outro, entendeu? Então a gente tem que sempre parar, perguntar. Olha, eu aprendi na faculdade tudo o que eu não deveria fazer com os meus alunos. Foi uma escola, literalmente. Tudo que não se deve fazer com o aluno, a gente aprende na faculdade. Passar a matéria correndo, fingir que não ouviu quando o cara perguntar, professor, eu tenho uma dúvida. Ou explicar, ver que o aluno está com aquela cara de nada e dar continuidade. Por isso que eu pergunto pausadamente, falo bem devagar, procuro dar muitos exemplos assim para que fique dentro da realidade na cabeça de vocês. Tá bom, gente? Pode estar acabando. Ontem, Oi? Naomi, ontem não, na última aula que a gente teve com o Wesley, aí apresentou o professor de geografia, né? Mas antes, a gente estava conversando sobre isso mesmo, cara, que esse professor, meu Deus do céu, não quer trabalhar não, cara. Não! Os caras resolvem tudo rápido, aí tu pergunta, já tá apagado, aí se quiser pega pela internet, aí na internet não entende, aí tem que ficar batendo cabeça. É complicado, né? Mas ficou bem, cara. Ficou bem. Tô bolado. Cara, eles se preocupam com pesquisa, com essas coisas, cara. Eles não se preocupam com sala de aula, não. Sala de aula é o menor dos problemas. O menor dos problemas. Porque o que dá cadeira para eles, o que dá, né, referência, é a pesquisa, é o grupo, é a extensão. Então, a sala de aula para eles é tipo a ralé, tanto fez como faz. Então, tem gente que vai pra sala de aula, mano, e que tá nem aí mesmo. Mas tem gente que faz. Poucos. Mas fazem, quando fazem muito bem, porque sabem muito. Mas vai lá, pode ir pra próxima. Vai lá, Lu, tira a onda aí. Essa é a última de hoje, hein, gente? Ó, eu não botei mais, porque eu achei que ia ficar muito cansativo, saca? Ia ficar muito cansativo. Número 5, narração. O ano de 1997 foi marcado pela expansão da informática no país. Realizaram-se as mais importantes feiras do mundo, apresentando novidades que deslumbraram os brasileiros. Os mais ávidos de atualizar-se transformaram-se em empresas definitivas de um dos mercados mais lucrativos do planeta. Adoro essa estratégia. Por exemplo, se daqui a 10 anos rolar um tema do Enem falando as dificuldades do brasileiro no ano de 2020, aí a gente pode colocar: o ano de 2020 foi marcado pela pandemia do coronavírus, as dificuldades para o brasileiro em conseguir o auxílio emergencial, com grandes filas nas portas da Caixa Econômica e dos outros bancos que também estavam disponibilizando os R$600 para todos os brasileiros. Bom, por isso, o ano de 2020 foi uma merda para muitas pessoas. Óbvio que vocês não vão colocar isso, mas assim, com palavras mais bonitas, vocês vão dizer: o ano de 2020, por isso, o ano de 2020 podemos considerar que o ano de 2020 foi um ano dificultoso devido a grandes problemáticas mundiais que atrapalharam o desenvolvimento político, econômico e social do país. Olha que bonito. Tudo isso através da narração. Vocês querem falar algo? Pô, não aguento mais a pandemia, cara. E ainda estão falando bagulho de estudar em casa, cara. Pô, não quero...
Eu quero me formar direitinho, entendeu? Esse bagulho não vai dar certo, não, cara. Mas Se fala bem aí. que tá falando que quem tá estudando vai repetir esse ano, né? Ano que vem vai ter que fazer novamente. Cara, eu Tá prefiro. em projeto. E o pessoal da faculdade querendo ensino remoto, porque a gente ia se formar esse ano. Falei, cara, eu prefiro parar. Até porque, cara, vou te falar, sim, pouquíssimas pessoas que eu conheço, assim, que tem Wi-Fi, que tem várias paradas assim para assegurar. E assistir uma aula de 1 hora numa internet que seja boa, mano. A gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui onde eu moro, você vê, eu não tenho provedor eu nunca tive um provedor de internet decente. Começou, assim, a Velox no começo, lá em 2006, era muito boa, e foi caindo, até que chegou a merda que é hoje. Eu aqui tenho Oi Fibra, e é porque é o que tem. Porque se tivesse uma outra, a internet do bairro também é ruim. Se tivesse uma outra, eu também usaria. Eu acho que a internet no Brasil não aguenta isso. E imagina você ter que ficar escutando uma aula no 4G, no 3G, cara. E eu vou te falar, eu me mudei, né? Que antigamente eu morava na Praia da Brisa, então tão distante. Ah, E a internet lá era péssima, péssima de muito ruim. E só tinha a Oi, porque parece que a Oi ela é tão ruim que só tem lugar muito ruim. aham, E hoje eu moro no Meier. ah. E geralmente eu crio conteúdo para postar na internet e tal. Aí eu tava tentando subir um vídeo pro IGTV, aí deu que meu vídeo tava com 12 minutos. E deu que a minha internet não era possível de subir o vídeo. E olha que a minha internet é da NET. Olha Então, isso. assim, não é E uma a das melhores. tá melhor, hein? E eu peguei e falei assim, gente, eu tive que regravar o vídeo, diminuir. E eu falei, gente, muita coisa vai ficar pra uma outra parte, porque tá falando que a minha internet não é boa o suficiente. Gente, eu sou brasileiro, pelo amor de Deus. Exatamente, cara. Então eu acho assim que a UFRJ tá errando muito, cara, em querer dar continuidade. Eu sou terminantemente contra isso, mano. Mas criaram um grupo lá, o pessoal que vai se formar comigo, falando, porque a gente tem que fazer um documento. Eu falei com elas, falei, olha, eu não vou assinar, porque assim, eu acho até justo, porque tem uma opção de trancamento no documento, tudo bem. Sim, porque o mundo é isso, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir carregar todo mundo. E é isso, mano. Mas eu sou contra, porque eu sei que pessoas negras como eu, não, em sua maioria, dentro da universidade, já estão fodidas, cheias de dificuldades, e isso vai ser mais um empecilho para elas, porque aí vai ter que buscar internet boa, e assim, uma galera lá na faculdade que mora na Baixada, que mora na Zona Norte, e que não tem internet maneira. Na Zona Norte, assim, depois de Madureira, né? Porque tem a Zona Norte, a Madureira e a Zona Norte antes de Madureira. Então, assim, sem condições, não concordo. Mas se for, vai ter que ser e eu vou ter que seguir junto com o cronograma da faculdade. Mas falar que eu quero, não quero, não. Mas eu vou te... Fala. Não, fala tu. Não, tipo assim, a questão é que nem essa questão do... Se todo mundo tiver que repetir o ano, aí você pega o Enem, que já vai ter um corte muito grande de pessoas, porque geralmente as pessoas fazem o Enem, a grande maioria está no 3º ano ainda. Sim. E essas pessoas não vão conseguir fazer o Enem. E se tiver o Enem e não tiver esse corte das pessoas poderem passar esse ano, elas vão estar extremamente despreparadas com o ensino público, já não é ótimo. Não é bom, mas não é nem bom para isso. Então, assim, que um negócio que era para ser público já é extremamente elitista, vai ficar mais elitista ainda. Exatamente. Gente, vocês têm alguma coisa para falar sobre essa questão da narração? Não. Exatamente. 10% da velocidade, que isso? Eu não sabia dessa questão de 10%, não. Eu também não. Sim, cara, mas aí Wesley, a graduação, ela quer que continue, ela quer dar aula remota, aquela infeliz da Denise, ela quer dar aula remota.
Eu entendeu? tô ligado, cara. Eu participei da reunião, a gente teve uma roda de conversa, uma reunião, e a faculdade de educação inteira, sabe, tá falando, não tem como, só se a faculdade disponibilizar algo para esses alunos e de boa qualidade, se não for de boa qualidade, não aceitamos, E sabe? a faculdade não tem dinheiro para fazer isso, cara. Então, aí é que tá, não tem como a gente continuar. Foi na segunda tivemos uma roda de conversa e nós falamos, pediram para pelo menos alunos da pós, algum representante da minha turma, e eu fui pela internet, óbvio, né? E a gente conversou muito, aí eles falaram sobre a galera da graduação, das licenciaturas, né? Faz parte. E assim, E fala, E a fala. maioria dos professores lá estão falando, eu fiquei abismado, estão falando que estão querendo que continue com aulas, querem dar aulas online, só que não é possível. É absurdo. Cara, e assim, a gente tem que fazer estágio para pegar o diploma. Não adianta Isso. eu cumprir toda a carga horária do curso. Gente, só faltam 65 créditos. Vocês não acham que eu estou frustrada? Eu estou. Mas eu estou aqui na minha casa, porque eu quero terminar bem. Eu não quero terminar o negócio nas coxas, entendeu? Aí, como a gente cumpre os créditos, tá? Eu cumpro esses 65 créditos e depois? Como que eu vou fazer o estágio? Porque aí a gente tem que estar alinhado ao Estado, né? E ao Pedro II e às outras escolas que nos aceitam para fazer estágio. E aí? Não faz nenhum sentido isso. Não tem nenhum sentido. É covarde e ignorante. É covarde e ignorante, e eu só defino numa palavra, para mim é comédia. Uhum. Falei na reunião, eu falei assim, poxa, desculpa, aqui onde eu moro a gente chama isso de comédia, porque você quer ver alguma coisa que eu sei que eu sou um privilegiado por ter uma internet aqui, sabe? Uma internet onde eu moro, e a maioria dessa galera não é. Não tem, a internet é fraca, toda a internet do nosso Brasil é fraca, a não ser que você seja patrocinado e tenha, a internet disponibiliza uma velocidade maravilhosa, ou você tem que pagar muito caro por isso. E também tem outra coisa, os alunos da pós, a grande maioria, né, quase todos estão, a gente trabalha, né, estamos fazendo home office. Eu sou uma pessoa que está fazendo home office o tempo todo. Não Então, vai ficar agarrado num computador, vendo uma aula, tipo. Entendeu? não tem como. Não tem como. Gente, vamos debater as questões aí do material. O que vocês querem falar? Alguma coisa que vocês queiram dizer e tal? Se vocês gostaram, se vocês odiaram, dúvidas, coloquem suas dúvidas em xeque, por favor, coloque aí. Eu acho que é a que eu mais me adaptei, que eu usaria, porque, como eu te disse, né, vim pegando um modelo de redação antigo para eu tentar me espelhar naquilo ali. Foi o mesmo primeiro ponto. Sim. E assim, você utilizaria em todas todo e qualquer tema, ou você tentaria esse através de uma perspectiva específica, se fosse um tema de assuntos específicos? Então, usaria num assunto onde eu soubesse abordar melhor, né? Show, sim. Sim, de fato. Ainda Alguém mais quer falar alguma coisa? Calma aí, perdi aqui. Eu não concordo que o Enem tenha uma estrutura para redação. Pode variar as outras técnicas. Só que, o que acontece? Essa coisa de variar, se a gente não, né? Ainda não corrige. Mas se eles abrirem a porteira, vai vir desenho, vai vir resumo, vai vir narração, e isso acaba atrapalhando na hora da correção, entendeu? Porque aí o cara é muita coisa, gente, é muita coisa. Ele precisa corrigir 100 redações. Se ele colocar 100 redações, cada uma de um jeito diferente, vai ficar totalmente confuso para ele. Se tendo um modelo, as pessoas já não seguem o modelo, saca? Não estou falando. No caso do Enem, tem uma estrutura. Por exemplo, já começa com começo, meio e fim, a gente já sabe.
mas talvez, por exemplo, para faculdade e coisas assim, eu acho que dá para variar um pouco, não tipo numa forma ridícula, igual o pessoal faz, assim, entendeu? Porque quem não sabe redação é a pessoa do ensino fundamental, se a gente não sabe, a gente pergunta, né? Aham. Agora, é isso, pô. Você acha que esse tipo de modelo acaba limitando a criatividade do aluno? Não, eu acho que, tipo assim, se você tem uma ideia, ou se você já tem um contexto histórico, se você já tem todo um gosto, você vai saber dissertar bem. Eu acho que, assim, não é muito o que você falar, mas a criatividade não, só vai seguir um roteiro, pô. É o que eu acabei de te falar, tipo, a ação de Enem a gente já sabe que funciona. Mas se fosse da faculdade, acho que seria algo mais livre. É um trabalho, mas pô, você poderia, talvez, escrever da forma que conhecia boa. Sim, concordo. Concordo com você. Tem gente que consegue escrever melhor em verso e tal. E eu, assim, encontro muitos amigos que ficam, mas eu não sei escrever, não sei o quê, fico meio com vergonha. Mas se você acaba lendo alguns escritos que não estão, que não estão dentro daquela forma, você vê que eles acabam sendo bons. Eu acho que vestibular, né, no geral, acaba, principalmente acho que agora essa questão do Enem, acaba virando uma coisa muito enlatada, entendeu? Você vende uma apostila, que aí nessas escolas grandes, né, eles vendem uma fórmula. Então você tem que seguir, como você falou, aquele roteiro. E eles vão vendendo isso em grandes escalas, porque eles querem dar resultado, né? Se você chegar lá e falar, ó, minha senhora, a pessoa chega lá, né, o cara, uma moça, quero matricular o meu filho na sua escola. Me mostre os seus dados e quantas pessoas você aprovou no Enem. Pô, aprovei tantas. Por quê? Porque eu tenho isso, isso e isso. Então, é uma forma de venda, venda grande. Quando é quando a gente fala que é em grande escala? É atacado, né? Isso. É venda no atacado, cara. Deixa eu ver aqui a mensagem. Isso, exatamente. É venda no atacado, cara. Porque eles montam uma fórmula. Geralmente são equipes boas e tal. Mas às vezes os alunos nem são isso tudo, cara. Porque eles estão ali, têm a fórmula, mas eles não têm o conhecimento de mundo, não têm a percepção. É verdade, não tem mesmo, não. Fala. Não, só concordando, não tem mesmo, não. Entendeu? Eu Então, estudei em colégio particular e, meu Deus do céu. Eles expõem, eles fazem só aquilo que o professor ensinou, entendeu? Reproduzem uma receita. Tanto que existem métodos até que você coloca frase, tipo, frase-chave, e o aluno só vai completando aquelas frases-chave. Saca? Por exemplo, frase-chave para a introdução. Frase-chave para o argumento 1. Frase-chave para o argumento 2. O que eu acabo trazendo aqui é justamente para desenvolver a capacidade de escrita de vocês. Porque escrever, se vocês querem entrar na faculdade e tal, o escrever, o dissertar, ele não vai acabar ali na redação. Então não adianta o cara só saber preencher lacuna, porque senão ele vai continuar preenchendo lacuna a vida toda. Né? E aí vai chegar lá na faculdade, ele vai escrever o mesmo texto o tempo todo, porque ele só sabe preencher lacuna. Sacou? Aí depois vai ficar quando o professor dele tirar ponto dele. Mas Cara, tô falando de maneira mas você tá em níveis diferentes, né? Pô? Sim, sim. Existem muitas pessoas, assim, que a gente conhece e que não estão dentro desses cursos, como o meu, que exercitam a escrita, que não sabem dissertar. Não sabem. Eu acho, assim, meio absurdo quando alguém para, tipo, eu preciso de algum corretor. Poxa, você pode corrigir para mim, as pessoas pagam para que eu corrija erros que era para elas terem aprendido no ensino fundamental.
E, gente, eu não estou falando de gente que não tinha dinheiro para pagar um bom ensino fundamental. Pessoas que passaram por um bom ensino fundamental e não sabem pontuar. O que estavam fazendo lá, gente? Tava sentado comendo lanche, não tava fazendo nada, sabe? Aí passa pelo ensino médio, o professor passa aquela receitinha, né? Que tá dentro do material que eles dão, e aí a pessoa acaba não aprendendo a escrever nunca. Gente, quando eu vi isso, eu achei um absurdo. Eu falei, cara, eles passam uma receita, literalmente uma receita pra pessoa fazer, cara. Eu achei aquilo bizarro. Bizarro. Porque o professor, ele praticamente ele faz a redação para o aluno. Porque ele fica o ano inteiro ali, remoendo aquilo, reproduzindo aquilo. É óbvio que você vai gravar. É óbvio. Aí quando o cara... Aquilo que eu estava falando, de que você trazer alguma coisa inovadora. Porque quando o cara chega na redação, vai com você a redação número 90, o cara já está cansado de ler aquilo ali. Vai pensar, cara, esses caras são todos da mesma escola. Porque eles estão reproduzindo sempre a mesma coisa. Aí vão ter 30 alunos, 40 cabeças, ou 100, né? Porque essas turmas são muito grandes. Aí vão ter 100 cabeças reproduzindo a mesma coisa, porque aprendeu com o professor fulaninho de tal lá no curso, entendeu? Tudo bem, beleza. Aprendeu com o professor fulaninho de tal lá no curso, isso. Só que, Débora, se liga. Tem o exercício aqui embaixo. É porque eu estava conversando para saber o que vocês tinham entendido ou não entendido em relação aos tópicos frasais, sabe? Mas tem um exercício aqui. Desce aí, Lucas, por favor. Eu ia chegar lá. Vou botar para frente já o exercício para te liberar. Aqui a gente tem um exercício para identificar os tipos de tópico frasal que fazem o link com a tese, beleza? Então, vocês vão ter que... Oi? Ah, ninguém falou nada, não. Desculpa. Vocês vão ter que indicar para mim. Pode descer, Lucas, por favor. Eu não tô conseguindo ver a tela do Lucas. Não? Não. E agora? Clica nele. Oi, eu tô aqui. Clica em mim nos bonequinhos aqui, ó. Tem uma apresentação. Então, tô clicando, tá até aqui, mas não tá aparecendo sua tela. Tá. É porque tem dois. Tem dois Lucas? Tem o Lucas tem dois... sem nada e o Isso, Lucas com a tela. Isso aí, perfeito. Tem o meu apresentação, apresentando, sei lá qual é que tá. Ah, pronto, agora consegui. Conseguiu? Eu achei que eu tinha fixado. Esse troço, ele, às vezes funciona, às vezes sem não. câmera há muito tempão. Agora que eu vi. Enfim. Tá, desço mais aqui? Foi, calma aí, deixa eu te achar de novo. Caraca, agora eu perdi o Lucas também. Merda. Lucas. Cadê você? Oi, tô aqui. Achei. Acontece. Ó, Galera, quem não estiver vendo, é só clicar no bonequinho Lucas que tá apresentando, hein? Não o Lucas aí que tem aqui, nada. pode ir descendo, por favor, Lucas. Tem todos esses exemplos para vocês conseguirem identificar o tópico frasal neles. Muito fácil, muito tranquilo de fazer. Inclusive, gente, por favor, me mande a redação no privado, me mande a redação por e-mail. Letra C, letra D, letra E. Débora, me mande a redação no privado, me mande a redação por e-mail. E a número 2. Oi? Qual redação? Vai estar aí. Número 2, que a gente tem a proposta de redação dessa semana, que é... Vou ler aqui, porque é melhor ler no meu computador, porque eu não consigo ler no telefone. Fica muito pequenininho para mim. Já vou ler. Aí, ó, o Lucas parou aí na proposta de redação. Temos o texto 1, eu não vou ler porque é muito grande. O texto 2 e o texto 3. Aí aqui o tema é a ciência como agente para combater epidemias. Beleza? Aí no final. Aí. Essa parte aqui botou mais uma página, mas foi erro lá do Google Doc. A ciência como agente para combater epidemias. Esse é o segundo tema que vocês vão fazer uma redação, vão usar o texto de apoio, vão fazer tudo bonitinho,
E, por favor, mandem para mim. Vou deixar meu e-mail aqui, ó. Gente, meu e-mail, meu Twitter, meu Facebook, meu Instagram. Vocês podem mandar por onde vocês quiserem. Ó, @Naomi Nicolau, Insta. Ó, Campo da Baixada, Twitter, Naomi Nicolau. Eu não me importo de ter vocês na minha rede social, porque minha cara acaba sempre rodando na rede social aleatoriamente. Então, eu não fico fugindo. E a minha mãe me deu um nome muito peculiar. Então, é fácil me achar. Tô marcada. Minha cara é super marcada. Meu nome é marcado, graças à minha mãe, que teve a brilhante ideia de dar esse nome. Então, não tenham medo de me procurar. Não precisa se sentir acuado. E, por favor, eu preciso ler o que vocês produzem para que a gente consiga chegar a outros patamares. Não adianta só vocês me escutarem. Vocês têm que produzir texto. Tá bom, gente? Ok. Até a próxima. Hoje vocês estão liberados. Eu fiz curtinho, porque esse tema é meio arrastado e tal. Vai ter a parte 2 na próxima aula. E aí a gente dá continuidade a como vocês podem fazer essas questões de redação. Quem quiser ler meu textinho, só ir lá, me pedir no privado ou ir lá no grupo que eu mandei o link do Medium. Beleza? Beleza, gente? Aqui beleza, aqui beleza. Então, fechou. É isso, gente. Boa noite. Vou comer agora, vou jantar. Espero que vocês vão jantar também, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Naomi. Galera, sexta-feira tem mais aula, hein? Geografia, hein? Tchau, Vamos tchau. aula de geografia, hein, gente? Vamos faltar, não. Nada de faltar, beleza? Todo mundo já fugiu, mas tudo bem. Menos o Valdeci. Grande Valdeci, Valdeci. Valdeci fugiu, o valor dele sai da cadeira. Vou até interromper aqui a gravação para fazer essa besteira.